Gravou. Mas a Lê tá onde agora? Eu tô na França, em Annecy. Ah, tá. A Lê mora na França. Então, o tema de hoje é sobre preferências. A Lê falou sobre a questão dela, e ela gostava muito de, quando morava no Rio, ir para a Lagoa. Não morava perto, então era realmente um evento para ela, e ela ia todos os domingos. E olha que incrível, né? Vamos pegar essa experiência da Lê. Mesmo ela não morando perto da lagoa, ela saía de onde ela estava e tinha uma periodicidade de visitar a lagoa, porque era algo que deixava ela bem, né? E quem mais? Quem mais dá insumo para esse Não, tema? eu também achei interessante a colocação da Lê, que é difícil realmente você falar, ai, é um lugar, porque eu acho que depende muito do momento que você tá, né? E atualmente, no caso, por incrível que pareça, é estar em casa, entendeu? Que eu me sinto bem. Eu acho que é o lugar onde você tá, encontra a tua paz, a tua harmonia. E então realmente é difícil dizer um lugar específico. A gente tem vontade de conhecer lugares, né? Eu quero muito conhecer Aham, Portugal, sei lá, uhum, Bali, Tailândia, assim, vontade de ir para esses lugares assim. Mas eu não sei, eu acho que no meu caso, né? Você vai meio que se acomodando, assim, querendo assim a tranquilidade, né? uhum, Onde você está em paz, onde você está em harmonia. uhum. E aí, Eu me nesse, sinto muito bem, realmente. Eu curto estar em casa, sabe? Eu acho muito. E aí, nesse seu caso, tem a ver com esse aconchego. Até postei, porque uma das pessoas colocou casa, né? A casa, ela remete É, muito ao acolhimento, né? Ao acolhimento, ao é, aconchego. Se você tem uma casa que é a sua cara, então aquele lugar ali realmente é um lugar muito especial, né? Porque, por exemplo, eu agora que estou cigana, eu não tenho uma casa como eu gostaria, né? Então, assim, eu estou vivendo em lugares, né? Tô me dando a oportunidade. Então eu tenho que claro, cada vez mais buscar isso dentro de mim, né? Esse acolhimento muito mais interno do que externo. Não que não seja interno estar em casa, mas eu falo assim, como o meu ambiente não é um ambiente que eu montei, entendeu? Eu tô entrando no ambiente pronto, tendo que botar minhas coisas e ficar nesse lugar. Eu parei para pensar nisso quando eu vi pessoas colocando assim a minha casa, sabe? Eu falei, nossa, que forte, né? Porque e quando você está nesse processo, né, cigano, a casa ela não tem essa força, né? Ela tem uma força, claro, você precisa de um local para dormir, para saber que você vai deitar e vai ter uma noite de sono, mas aí já não, assim, ela tem uma força, claro que tem que ter, né? Se você não tem a casa, você não vai dormir, você vai ficar desamparado, né? É um amparo. Mas é diferente de você ter um lugar onde você coloca as suas coisas com a sua cor, com seus, entendeu? Com a sua plantinha. É claro que eu vou fazendo aos poucos aqui um ambiente mais apropriado. Mas me chamou bastante atenção essa questão da casa, né? É claro que é o melhor lugar porque eu aconchego, mas e eu fiquei pensando, nossa, e eu que acabei de mudar, que tem uma semana, que o lugar não é minha cara, que eu estou num lugar temporário, né? Como eu lido com isso, né? Porque muitas vezes a gente deixa passar as coisas, né? Ah, tá tudo ótimo, né? Mas tá tudo ótimo, né? São questões muito profundas, né? Porque a casa é a primeira referência sua de aconchego, né? Você vai parar para pensar a casa e a família biológica, né? Ou a família que te acolhe, né? Que pode não ser a biológica, né? É um ponto interessante isso. é, é, depende do momento que você está vivendo, né? Então, eu acho que por que a casa agora também? Porque como eu fiz uma transição, né? Também saí de outro país, voltei para o Brasil, demorou a gente até achar um cantinho pra gente, entendeu? Então agora parece que a gente relaxou porque achou. Então você também tá nessa transição, né? Sim. Tá. Só que aí eu acho que muito depende daí o teu olhar, né? Então talvez agora a casa não seja importante para você, mas você está explorando lugares, Explorando. né? Sim. Então você exatamente. Então, é um olhar que você vai ter. Olha, quantos lugares que você vai descobrir, você vai conhecer, vai ver. Então, tudo é muito do momento que você está vivendo, né? Eu acho assim. E Sim. acho que é tudo muito o teu olhar, você saber
apreciar agora, então, de você não ter esse compromisso com casa, mas também você vai poder explorar, viajar, não tá tão presa, né? Se você Uhum. precisar mudar para outro lugar, alguma coisa assim, entendeu? É Então é muito interessante, o né? momento. É É verdade, entendeu? interessante esse ponto. Então você ter esse olhar agora, opa, agora eu posso poder explorar à vontade, que eu não tenho que me preocupar com casa, entendeu? Alguma coisa assim. É interessante porque a casa ela dá um trabalho, né? Para você compor algo É, que seja gostoso, que fique no seu jeito, isso leva um tempo, né? Eu, por exemplo, que gosto de mudanças, você está numa casa, eu fico buscando a melhor forma de botar um móvel, o que compõe melhor, como eu me sentir bem naquele local, né? Que tipo de arrumação vai me deixar bem. Porque eu, por exemplo, gosto de uma casa organizada. Então, como deixar uma casa organizada, né? Sendo que você está se ajeitando naquele processo, né? De mudança, de adaptação, enfim. Mais alguma colaboração? Eu achei muito interessante, assim, porque parece ser muito simples, né? Mas muitas vezes a gente não pensa muito nisso, né? Em quais lugares realmente você se sente bem, né? Eu falo, você se sente bem com você mesmo, né? De você, nossa, é como fechar os olhos e fazer aquela mentalização de ir para aquele local que é um local só seu, sabe? Um local de, opa, aqui eu posso fazer mentalizações, aqui eu posso descontrair, aqui é um lugar que eu me sinto bem, sabe? Eu recebi um feedback do forró. Um rapaz é um professor de forró e ele falou que ele se sente bem no forró, né? No aconchego ali daquela dança, enfim. Olha que incrível, né? Cada um vai explorando preferências que podem ser externas ou internas, né? Porque um local é físico, ele é mais externo, mas ele remete a emoções, por exemplo, de aconchego, de afeto, de acolhimento, né? Mas você pode também ter sensações como essas do forró, que ele falou que o lugar preferido dele é no forró, né? E por que no forró, né? O que desperta nele? Porque assim, você tem que colocar consciência nisso. O que me desperta? O forró para mim também é um lugar que eu gosto, mas não quer dizer que é o meu preferido, mas eu gosto muito. Mas o que me desperta aquilo? Qual é a emoção, a sensação gerada naquele lugar que eu considero preferencial para eu estar nele? Paulinha, Cacá, Thalita. Eu, é engraçado que desde que você fez a pergunta, a Ale começou a responder, eu já estava com a resposta na ponta da língua e vocês foram completando tudo que eu quero dizer. Mas, enfim, eu não tenho, em termos de GPS, eu não tenho lugar no mundo onde eu gostaria que eu tenho preferência, porque eu ainda tenho muito que conhecer nessa vida. E, e o meu sonho, meu planejamento, minha ideia, está cada vez mais firme, é morar no motorhome. Então, o local que eu mais gosto, com Interessante. certeza, é a É. casa, né? Que eu quero viajar. Tenho alma cigana, adoro viajar, adoro conhecer os lugares. E aí, essa última pergunta que você fez, então, assim, em casa, já penso minhas plantinhas, meus gatinhos, tudo dentro do meu motorhome, já estou sonhando com ele todo coloridinho. E recentemente eu conheci um pessoal que chama. Conheci o pessoal, não, conheci o trabalho de um pessoal que faz oficinas veganas pelo Nordeste, pelo país, dentro de uma Kombi. Eles moram em algum lugar, em algum retiro ali no Nordeste, mas passeio com essa Kombi para lá e para cá fazendo oficinas veganas. E eu trabalho com cozinha, né? Com culinária. Aí, então, assim, com certeza, a cozinha é o meu lugar preferido, meu espaço predileto. E a resposta para sua pergunta é zona de conforto. Por que o cara gosta do forró? É onde ele domina, né? Eu acho que é a zona de conforto. É a minha, com certeza. Perfeito. Falar nisso, tem uma brasileira que mora em Portugal e ela está com um projeto que você acabou de falar, motorhome fazendo comida. Eu vou te passar o Que Instagram legal dela, Cozinha perfil. Alecrim. Cozinha Alecrim, e ela está postando direto, o sonho dela.
É uma brasileira mineira Que legal. que mora em Ó, Portugal e eu acho que ela está rodando Portugal. Não sei se ela está em outro país, mas eu acho que ela está por Portugal. Ela tem um restaurante pequenininho aqui vegano. que Vou legal, olha aí. passar no grupo. E é interessante que você começou falando de viajar, né? Como se a gente tivesse que procurar um lugar, né? E você sabe que, na verdade, é uma coisa muito mais interna, né? Aonde eu me sinto nessa zona de conforto, né? Porque teoricamente você não precisa sair para lugar nenhum, mas que zona é essa de conforto internamente que você tem e faz com que você vivencie qualquer lugar, né? Ou alguns lugares como um dos lugares que você se sente melhor. A Thalita botou aqui que o lugar da casa, que o lugar favorito dela é da casa, mas que para passear ela ama Nova York, né? Mas que também ama conhecer novos lugares, que tem a ver com acolhimento e liberdade. Mas pensa nisso. Qual é o lugar preferido? E a gente já puxando mais para essa proposta filosófica, o que você gosta de vivenciar, ou que tipo de sensações e emoções você gosta de vivenciar, ou você estimula a vivenciar para que você se sinta melhor, né? Porque quando a gente fala de lugares, a gente sempre vai estar pensando, Paris, Londres, vou para um lugar X, PTO, mas dentro de você aqui, emoções que você gostaria de vivenciar? Será que você consegue estimular uma emoção para que essa emoção gere uma sensação que você fale assim, nossa, isso eu preciso estimular sempre para que eu sempre esteja nesse processo de gostar, estar bem, né? Já filosofando um pouco. A gente precisa entender que emoções são essas. Às vezes a gente não sabe que emoções são essas. Às vezes a gente está numa sensação de angústia, disso, daquilo, mas a gente não sabe o que está por trás daquilo, porque a gente não para refletir. Mesma coisa em relação àquilo que te faz bem, né? É zona de conforto? É zona de conforto. É acolhimento? É acolhimento. Mas que emoções são essas? Cada um vai ter uma, né? Que emoções são essas que disparam no seu corpo sensações que te reverberam o acolhimento? Porque para cada um pode ser diferente, né? Dependendo do estilo de vida, dependendo da cultura, pode ser diferente. Fala, Paulinha. Você está falando disso e está me vindo à cabeça que não é só lugar, né, que desperta esse tipo de sentimento. Por exemplo, eu amo, sou muito apaixonada por Paris. Toda vez que eu chego, é como se fosse meu lugar no mundo, assim. Eu acho, me dá uma sensação muito prazerosa. Mas igualmente a sensação eu tenho quando uma frutinha no pezinho que eu plantei nasce. Um legume, uma frutinha. Essa é a mesma sensação, idêntica. Aquela frutinha ter dado no meu quintal, eu que plantei, ela que cresceu, ou a florzinha que todo ano ela dá. Isso me desperta exatamente a mesma sensação de quando eu estou em Paris, por exemplo. Uhum. E isso é interessante, a gente precisa pensar, porque não é uma coisa tão simples para a gente. A gente acha que é simples, né? Mas olha que interessante, você saiu de uma situação de Paris, de viagem, de algo totalmente diferente do mundo carioca de ser, e foi para uma frutinha, para uma plantinha. Olha que interessante, porque às vezes a gente fica achando que a felicidade depende desses eventos, né? Eu, quando fui para o Rio de Janeiro, agora me lembrei uma coisa. Me chamava muita atenção dos cariocas ter essa coisa de viajar para fora, porque eu não tive isso, eu não fui criada assim. Eu fui criada indo para a fazenda, né? Vendo tudo isso que você está falando, tirando leite de vaca, vendo legume, fruta. Minha vida foi essa na minha infância até os 16 anos. Eu não tive uns pais que falavam assim, a gente vai viajar. A minha viagem era sempre para a fazenda. E quando eu cheguei no Rio de Janeiro, isso me chamou muita atenção do carioca
querer muito conhecer outros países. Tanto que até o ano passado eu nunca tinha saído do Brasil, nunca tinha tido interesse em sair do Brasil. Porque eu não fui criada com isso, com essa pegada de sair, de querer conhecer outros lugares, que não tem problema nenhum. Mas eu só me chamo a atenção porque como eu, todas as férias, ia para a fazenda, para mim aquilo era gostoso. Chegou uma hora que não era mais, então eu parei de ir, né? Meus pais deixaram eu não ir mais. Porque assim, chegou um ponto que eu falei, cara, né, eu preciso conhecer outras coisas, preciso viajar, e eu comecei a ir para casa da Tatiana todos os anos. A Tati, ela me recebia no Rio durante o mês. Mas eu achava interessante, porque é uma criação diferenciada. Pensa nisso, né? O carioca, ele está acostumado a chegar... Até recentemente eu falei, nossa, eu acho que eu preciso conhecer outros lugares, porque às vezes eu não tenho nem o que conversar, porque as pessoas às vezes sentam em rodas e começam a falar, eu fui para tal lugar, conheci tal... Eu falava assim, gente, eu não conheço nada fora do Brasil, mas eu conheço muito o Brasil, mas fora do Brasil eu não conheço nada. Fica até complicado às vezes em determinados lugares ou grupos de pessoas você conversar, porque eu lembro que eu ia para a praia com a Ana Miller muito, e a Ana Miller viaja pra caramba. E eles falando de vários países, eu falei, gente, eu não sei falar de nenhum outro país. E isso me chama muita atenção, tá? Me chamou muita atenção porque eu tive uma criação totalmente diferente, nada, não é que é bom, que é ruim, eu acho que são só percepções, e me chamou a atenção quando você comparou uma ida a Paris a um legume, né? A uma florzinha brotando, enfim, eu acho muito interessante, porque é o ponto filosófico que eu quero levantar, né? Qual é a emoção, que sensação ela desperta quando você está em um lugar que para você é uma preferência ou o melhor lugar do mundo, entendeu? Porque é isso, o quanto a gente busca, o quanto a gente tem consciência das emoções que estão associadas às coisas que a gente gosta. Tati, quer falar alguma coisa, Marcelinha? Melhor lugar do mundo é dentro de um abraço. Ah, é? Melhor lugar do mundo é dentro de um abraço, com certeza. E é interessante isso, né? Porque cada um vai trazendo as suas percepções, né? Eu curto também um afago, né? O afago, ele é muito gostoso. E se você der um afago em alguém que você não conhece, com aquele, estando aberta e com aquele intuito de que você realmente está passando algo gostoso para alguém, você vai se sentir realmente abraçada. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de fazer esse experimento, de passar alguns minutos, só que você tem que estar aberto mesmo, né? Você tem que estar com o coração aberto a fazer aquilo e passar todo aquele amor pelo olhar, se for o caso. Eu já fiz alguns treinos assim, do olhar, do abraço, mas você tem que estar aberto àquilo, né? Então, o que te remete a essas sensações de estar no melhor lugar, né? E que sensações são essas? E por que muitas vezes a gente se perde de falar que não tem um lugar de preferência, né? Ou se perde ou perde a referência. E é importante a gente saber o que a gente gosta, saber quais são os lugares que a gente que traz esse acolhimento, ou não lugares, mas sensações que trazem isso, porque quando você descobre o lugar, fica fácil você voltar na sensação. Então a Fatinha falou da casa. A casa remete a acolhimento, remete o estar num lar seguro. Então, que sensações são essas? Será que em outro lugar sem ser sua casa você também tem essa sensação? Ou de que forma você poderia trazer essa sensação sem estar na sua casa? Quando eu mudei para Portugal, a sensação de não pertencimento, ela foi muito gritante para mim. Eu não sei se quem morou fora também já passou por isso. Me chegou a dar desespero. Às vezes eu pensava que eu estava em Portugal e falava, caraca, meu mundo está em outro lugar. E chegava a me dar um desesperinho. Eu, não, calma, Patrícia, você está
tá vivendo, tá bem, continua. E assim, eu acho que tem muito a ver, para mim é muito forte isso. Tem gente que talvez não vá sentir tanto, mas para mim é muito forte a sensação de ser amparada, né? De receber um carinho. Então, eu fui fazendo eventos para que eu me sentisse pertencente. Mas o que era sentir pertencente para mim? É chegar num lugar e as pessoas me conhecerem. Me dá uma certa sensação ruim eu não ter pessoas para que eu converse, para que eu tenha uma ligação. Eu não sei, a Lê, Tati, como é que elas passaram isso, Fatinha também, que já morou fora. Apesar que no Brasil também, mesmo eu não indo para um outro país, eu também tive essa sensação no próprio país, só que é diferente. Aqui foi muito mais gritante essa sensação do não pertencimento, mas principalmente de não ter ninguém que me conhecesse para que a gente conversasse, para que eu trocasse, para que eu desse um afago, né? Para que eu desse um abraço. Então, por exemplo, meu filho aqui foi a pessoa que me trouxe essa sensação de, opa, eu consigo abraçar alguém, eu consigo ter um carinho, um amor verdadeiro por alguém, né? Que vai me abraçar ou que vai me ouvir, né? Ó, a Thalita falou que também teve essa sensação de desespero quando mudei de Santos para o Rio. É uma sensação muito louca, porque assim, você fica realmente assim, caramba, eu acho que nós somos seres muito de tato, né? De aproximação, de estar juntos, e quando a gente sai do ninho, né, de alguma maneira, essa sensação ela grita muito internamente, e às vezes você não entende o porquê, né? Talvez se você tivesse grupos, a Fatinha acho que fez isso, pelo que eu entendi, conversando com ela, de ir, por exemplo, chega nos Estados Unidos, ela foi pertencer a um grupo, né? Foi para a igreja, foi fazer grupos de doações, ONGs, não sei direito, a Fatinha ela pode falar um pouco sobre isso. Não, tô ali. Essa E eu acho que aí tá novinha, só foi usado quando você tem essa oportunidade ou você se permite isso, acho que você se sente mais pertencente, mesmo que você não sendo daquele país, né, Fatinha? Exatamente. Assim, eu procurei atividades, né, para me inserir no novo ambiente que eu estava, né? Então, eu fui para as escolas, né, para aprender inglês, que isso ajudou muito, você conhecer pessoas e pessoas que estavam mais ou menos na mesma situação minha, né? Saindo de outros países, aprendendo uma nova língua, recomeçando, e aí tentando fazer atividades o máximo possível para que, né? Assim, eu acho que é um esforço maior quando a gente que busca, a gente tem que buscar, entendeu? Fazer novos amigos, fazer novas atividades, assim, você se tem que se propor a isso, porque senão realmente, eu acho que é muito difícil. Eu acho que para você, Paty, foi mais complicado ainda porque você teve uma pandemia, né? Porque você demora pelo menos um ano para se inserir num contexto novo, né? Assim, de fazer novos amigos e achar trabalho, achar um monte de coisas, assim. Então, acho que agravou mais para você o fato do confinamento, que dificultou tudo, né? Uhum. Então, agora praticamente é como se você tivesse que recomeçar novamente agora. Então, você tem que ir procurar atividades, fazer coisas, entendeu? Eu intensifiquei E sei lá, de repente, quando eu cheguei, Fatinha. talvez assim, você se inserir nessa cultura lá e começar a divulgar as marcas de roupa, de, sei lá, biojoia, de alimentação, de produtos, não sei o quê, entendeu? De você explorar esse ambiente agora que você conhece, que agora você pode sair, né? Antes você não podia sair, entendeu? Então, talvez seja agora esse momento, assim, essa forma que eu vejo, assim, né? Mesmo a minha volta para cá, eu também, apesar que eu tinha amigos, conhecia pessoas, mas você tem que recomeçar tudo de novo, entendeu? Você tem que fazer tudo novamente, entendeu? Dá trabalho, né? Não é fácil, é difícil, mas você se põe à prova, né? Eu acho que isso é interessante também, isso é bom. Você falou um ponto interessante, porque você falou, eu retornei, por mais que eu tinha os amigos, eu tenho que recomeçar. E é isso, né? Mesmo com os amigos, a situação é diferente, mas mesmo com os amigos, você vai ter que recomeçar o investimento energético para aquelas relações, né? No meu caso aqui, Exatamente. eu quando comecei, eu intensifiquei muito esse processo. Então, eu saía todos os dias, ia para o forró 3 vezes por semana,
para poder ter acelerar isso. Então, isso me ajudou muito. Então, quando veio a quarentena, eu já conhecia um grupo de pessoas que me ajudou muito. Mas se eu não tivesse feito isso, teria sido bem complicado, né? Mas eu intensifiquei muito. Mas é isso, menos de um ano é complexo você falar qualquer coisa em relação à adaptação, né? Mas como se sentir bem, que é esse o ponto, né? Como se sentir bem dentro desse processo todo, independente do que cada um está passando, seja uma mudança de casa, seja uma mudança de país, seja a situação que você se encontra hoje com a sua família, como buscar esse gatilho interno, né? Seja numa separação. Por isso que eu falo que é importante a gente ter as nossas referências, sabe? Porque quando você tem essa referência mais definida, até para você passar por esses processos que são mais difíceis, isso facilita, né? E foi uma das coisas que eu conversei bastante com a Lê. A questão de nós termos as nossas referências para que a gente não fique perdido, né? Atuando só na vida das pessoas. É claro que quando a gente tem filhos pequenos, eles demandam muita atenção. Mas lembrar sempre que a gente precisa estar bem para que as outras pessoas estejam bem. A gente sempre tem que lembrar disso, né? Quando você está bem, o outro vai estar bem. É muito mais fácil isso do que o contrário, né? Então, falando já disso, quais são as emoções que te remetem a um lugar de preferência? Então, a Lê pode tentar recuperar essa situação lá da Lagoa. O que te fazia, apesar de ter passado anos e anos, mas tentar lembrar o que te fazia sair da onde você estava para ir para a Lagoa. Que tipo de emoção ou sentimento isso gera em você, né? É recuperar coisas que você fazia, né? Geralmente, quando a gente é mais novo, a gente reverbera tudo isso, né? Outro ponto, que tipo de música você gosta, né? Será que nós sabemos que tipo de som nós gostamos de ouvir? E o porquê que aquele tipo de som você gosta de ouvir? Ah, eu gosto de ouvir vários tipos de sons. Beleza. E o que cada tipo de som te remete? Na pandemia, eu ouvia muito Ivete. Como eu gosto muito da Ivete, ela é uma pessoa muito alegre, e eu queria me manter num padrão alto. Eu, além das técnicas todas que eu fazia, de ir no mato, de ir no parque, isso, aquilo, eu colocava Ivete todos os dias. Por quê? Porque ela me reverberava internamente emoções de alegria, né? Então, é entender esses contextos e usar isso tudo como uma ferramenta. Assim como você usa a ferramenta do The Rose Method ou a ferramenta do yoga para você colocar mais consciência e usar essas ferramentas que é a autoobservação ou de emoções para que você consiga aplicar no seu dia a dia. Uma vez a gente no bate-papo aqui, eu falei, anote as coisas, as emoções boas e ruins que um dia você vai precisar. É mais ou menos isso, assim. Na hora que você não está bem, o que você consegue entrar com técnicas para fazer mudar aquele mindset que você está naquele momento? É nesse sentido que eu estou falando, né? Porque nem sempre a gente está bem, né? Mas e aí, eu não estou bem? Posso chorar, posso me dar aquele momento de chorar, mas e o que você vai fazer? Que ferramenta que você vai entrar agora para que você mude esse mindset? Bom, Paty, o sentimento que me traz essa questão do melhor lugar do mundo é o de conexão, né? De fruição da comunicação. Então, a minha melhor forma de me comunicar, com certeza, para mim, onde eu me sinto à vontade, é oferecendo o que eu sei fazer, o que eu gosto muito de fazer para as pessoas, que é a comida. E a comida numa pegada saudável, vegetariana estrita e tudo mais. Embora eu coma das outras coisas, é ali que eu me encontro, assim. Você se sente totalmente plena fazendo aquilo? Sim, sim. Fazendo isso e sabendo que tá gostoso, né? Que as pessoas gostam, veem e consigo mudar o olhar das pessoas sobre, por exemplo, o vegetarianismo. Não,
E você chegou Sobre a praticamente, saúde, sobre saudade. você chegou praticamente no teu propósito, concorda? Concordo, é exatamente isso. Eu não consegui ainda traduzir isso numa frase, mas é o propósito, sem Sim. dúvida. E traduzir já levando para a empresa, né? E a outra questão, a outra pergunta que então, conexão. E você fez outra pergunta, agora eu me perdi. Falei da música também, das ferramentas que você utiliza. Tá. Que ferramentas que você utiliza para dar uma mexida no teu mindset? A música, há muito, muito tempo, há mais de 20 anos, assim, embora eu goste de música brasileira, gosto de música instrumental, gosto muito, muito música boa, muito boas músicas, eu não escolho colecionar, colocar no meu dia a dia músicas para baixo. Eu sempre busco coisas bem solares, bem para cima, assim. Não chega numa Ivete, não, mas sempre coisas que são animadoras. Então, assim, felicidade do seu Jorge é daí para cima, porque você pode. Tem música falando de felicidade de várias formas, chorando e sorrindo, né? Então eu fico nessa de. Há muito tempo eu falo, eu escolho. Meu ex-companheiro, ele gostava muito daquelas músicas, aquelas melodias bem chorosas, e tudo. Eu falo assim, quando eu estiver aqui, por favor, não coloca isso, eu não gosto. Põe no seu fone de ouvido, eu não gosto de ouvir. Mas a música é linda, mas ela traz uma sensação ruim, ela te fecha, ela te deixa para baixo. Eu não quero ouvir isso no meu dia a dia, eu quero coisa para cima. Então essa escolha eu já fiz há mais de 20 anos, assim, para mim. Muito mais de 20 anos, e é bem claro, assim. E você Então, sempre coisas você ouve música todos os dias, Cacá? No dia a dia, eu ligo uma rádiozinha aqui na minha cozinha, que tem um sonzinho mais velho aqui, que só funciona rádio e CD, muito raramente, mas eu não vou levar os meus CDs para dentro da cozinha. Então, eu deixo na rádio local aqui, que eu vejo um pouco de informação, vejo o que está rolando, mas eu parar para ouvir música, escolher uma música é uma, duas vezes por semana, assim, pego, faço uma playlist, coloco, coisas assim. Eu vejo mais vídeo mesmo. E vocês? Não escuto tanta música. Como é que tem... Cara, a Cacá falou um ponto aí fantástico, né? Você percebe que pela fala da Cacá, ela chega no propósito de vida dela, praticamente. Pelo que eu entendi, é isso. Porque, assim, se a gente parar para pensar em conexão, isso que a gente está fazendo aqui é uma conexão, né? Ela está falando de conexão para unir pessoas e levar a melhor comida da forma, do jeito dela, que é muito peculiar, né? Que cada um tem um jeito. Olha que interessante. Então, nós estamos conversando aqui e quem não está se expondo, quem não falou, pode parar e pensar e também, de repente, refletir isso, né? Porque às vezes a gente não sabe qual é o nosso propósito, que às vezes a gente vai envelhecer sem saber direito. Mas se você começar a colocar esse olhar para dentro, colocar esse olhar para as percepções, para as emoções, daqui a pouco você começa a entender aquilo que você realmente gosta, né? Por isso, meu ponto filosófico em cima de uma pergunta tão simples, né? Porque, assim, quando a gente começa a entender, a anotar tudo aquilo e refletir sobre, daqui a pouco você começa a chegar naquele propósito de vida teu, né? Daqui a pouco você começa a entender o que te move. Daqui a pouco você começa a entender que energias são essas e que sentimentos são esses e o porquê que isso tudo está interferindo em você, né? Achei bem interessante. A música é considerada uma ferramenta, né? Uma música animada, uma música que te coloca para cima, experimentem fazer isso. Experimentem colocar como ferramenta, assim, eu faço muito isso. Usar todas essas possibilidades como ferramenta. O que eu quero dizer com isso? Eu instalo um aplicativo de relacionamento como uma ferramenta de comunicação. Eu vou para o forró como uma ferramenta de desreprimir. Entendeu? Então, assim, é começar a usar as oportunidades. Eu boto uma Ivete Sangalo porque eu sei que a música estimula algo no cérebro que muda o teu mindset.
Então, comecem a anotar e fazer essas percepções. Bota uma playlist qualquer, deixa rolar qualquer playlist e começa a perceber o que aquele som reverbera em você. Ou então, opa, essa me traz algo interessante. Mas o que é isso interessante? Ei, Sabe? Patrícia, Fala, Silvia. você está falando aí, eu estou achando graça. Porque eu gosto muito da Madonna. E gosto de música alta, música acelerada. Aí, né? Aí aqui tem muita criança aqui no espaço, inclusive a Eva, filha da Bruna. Aí ela fala assim, Silvia, ela manda um tanto de áudio para mim. Eu quero ir aí no seu espaço para me ouvir música alta. Aí vem, eu ligo o som bem alto, ou é a Rita Lee, esses tipos assim, ou Madonna, eu também, ou Shakira, eu gosto de música alta e música animada. E a gente dança, pula. Então tem um tanto de criança aqui que todo mundo fala, mãe, eu quero ir lá ver a Silvia para a gente ouvir música alta. Aí, e o pessoal aqui, que eu fico aqui na galeria, aí eu ligo o som bem alto, né? Às vezes eu fico aqui dançando sozinha, aí passa um pouquinho, todo mundo, não, a música me chamou. E vem, Olha que então, ouvi lá interessante. embaixo, e vem todo mundo. Olha que interessante. E a seleção de música dela, que é só de diva? Ó, viu? Isso deve... O que ela quer dizer agora matou. Isso é muito interessante. A Bruninha, a irmã da Cacá, é uma pessoa que gosta muito de dançar, né? E na quarentena nós marcamos de dançar juntas. Olha que interessante isso. Porque a dança, aí já vou eu, né, pensando na ferramenta. A dança é uma forma de você desreprimir. Tenta dançar. Tenta botar um som e dançar e ver como é que você se solta. A gente é muito reprimido. Então, assim, quando você começa a dançar, você começa a perceber o quanto você é reprimido, o quanto seu corpo está travado, o quanto... Claro, tem pessoas que têm dom para dança, tem um corpo já preparado para determinar, ou já treina há muito tempo. Mas percebe que tudo isso serve como ferramenta, né? Nós, como mulheres, o quanto a gente vem reprimido e o quanto a gente tem ferramentas para desreprimir, né? Ou seja, as mulheres juntas podem se inspirar nisso, né? A Bru me inspira muito nesse quesito. Eu não danço, eu danço forró, mas assim, eu não sou de dançar solta. É uma coisa que eu... Então, assim, eu sei que eu preciso trabalhar isso. Então, tá na minha lista de trabalho a dança solta, a dança que mexe o corpo para soltar mais, né? Então, é ir fazendo essas percepções, anotando, fazendo checklist do que você precisa desenvolver para que você se sinta melhor. Ah, todo mundo vai querer dançar? Nem todo mundo, mas eu sou uma pessoa que já coloquei na minha lista a dança, o canto, né? Então, assim, é ir fazendo as percepções daquilo que você quer como interesse de vida, mas também naquilo que vai te ajudar, de repente, a desreprimir mais, né? Se soltar mais, né? Ou fazer um curso que vai mexer com alguma coisa que para você é uma coisa que talvez você nunca trabalhou, que você tem preconceito, né? Quantos preconceitos a gente não tem, né? Verdade. A Thalita botou alguma coisa. Prefiro dançar solta. Dançar solta realmente é muito bom. Do que junto. Mas, por exemplo, o forró, ele é junto e ele é um processo de auto-entrega. Porque se você não se entregar no forró, a dança trava. E o cara, ele chega a falar para você, você tá travada, solta mais, entendeu? Então, assim, é claro, exige um pouquinho mais da tua, às vezes, alguns passos, mas o cara que é professor, que entende com quem ele tá dançando, ele não vai fazer nada pro outro fazer uma coisa que ele não sabe, ele vai ficar num passo meio básico ali, até para rolar uma química, porque olha que interessante, é um processo muito químico ali. Se não rola a química, se o cara chega e quer só fazer o que ele sabe, você nem quer mais dançar com aquele cara, que já aconteceu isso comigo algumas vezes, né? Do cara, você tem um senhor aqui que ele quer fazer os passos todos que ele aprende.
Aí ele chega na dança e quer fazer todos os giros com você e quer que você saiba tudo. Cara, eu não quero dançar com esse cara porque ele me soa agressividade. Eu tô na dança para não ser agressivo, para me permitir soltar. Se eu vou dançar com um cara desse, para mim já perdeu o sentido, né? Então, olha que interessante todas essas sensações e emoções que vêm, né? O quanto a gente cresce com isso. E na formatura da minha sobrinha, minha filha, ela morta de sono e cansada. E o namorado dela, novinho, só dança funk. Ele falou, tia Silva, vamos dançar, vamos dançar. Nós dançamos até o dia amanhecer. Era umas 7 horas da manhã. E eu não bebo nada, só bebo água. E isso é incrível, E né? ele falava, vamos baixar. Ele me ensinava, ele falava, vamos baixar. E a gente abaixava, vamos fazer isso. E fazia. Aí quando eu fui ouvir as letras da música, eu falei, meu Deus, olha que música. E a gente estava todo animado, não estava nem aí. Mas você não estava preocupada com a letra, você estava preocupada em curtir, em trazer uma sensação estava preocupada em divertir. A gente estava dançando. Então, aproveitando esse gancho todo que nós falamos, alguns relatos que foram falados, eu queria que vocês pensassem para a semana, fica como dica, qual é esse lugar preferido? Não um lugar físico em si, pode ser um lugar interno, né? Que lugar preferido? Eu acho que o meu lugar preferido é estar dentro de mim. Eu não sou agarrada com lugares. Eu gosto de viajar, de voltar, mas eu gosto de voltar para casa. Mas eu gosto de estar sempre dentro de mim. E que nem sempre é fácil, né? Porque tudo isso que a gente vai vivendo são distrações de nós mesmos, né? Porque muitas vezes não é fácil ficar com os nossos que a gente não vai carregar. Então, a Silvia fez uma pontuação bem interessante, né? Será que a gente está preparado para viver e você está feliz com tudo aquilo que passa internamente? Essa que eu vou carregar. O outro eu não vou. Queria que vocês tivessem esse olhar para si mesmo, sabe? O quanto vocês estão felizes com tudo que vocês estão sentindo e o que vocês estão pensando, porque muitas vezes vem pensamentos que às vezes não são tão desejáveis, então anotem esses pensamentos, observem esses gatilhos, observe emoções, sentimentos e pensamentos. Esses três: emoção, sentimento, pensamento. E qual o gatilho disso? Faz uma análise dessa semana. Pega alguma coisa que te reverberar e mais forte. Pensa um pouco sobre isso, assim, será que você consegue ficar em contato com você mesmo? O que te incomoda? Vem um pensamento que não é legal. Qual foi o gatilho disso? Por que ele tá vindo? Começa a fazer essa limpeza interna, esse olhar interno e limpeza mesmo, sabe? O que é isso? Por que isso me incomoda? Por que me incomoda essa situação? Lembrando que não importa o que acontece, importa como a gente reage a cada situação, né? Isso aí. Os problemas não vão acabar. A gente que vai ter que melhorar. Então, como a gente lida com cada situação e por que em determinadas vezes com alguém a gente lida de uma forma e com outras pessoas a gente lida de outra forma? Coloca esse olhar para dentro, faz essa reflexão, de repente a gente traz esse insumo para a semana que vem, para que a gente continue. E a Lê fica com essa dica aí de procurar um lugarzinho para ela, um lugarzinho só seu. A gente, dentro da estrutura The Rose Method, às vezes a gente faz uma descontração, onde a gente fala, procure um lugar que é só seu, aquele cantinho que você vai quando você precisa, ou seja, totalmente interno isso, né? Não precisa ser externo, mas pode ser que seja externo, né? Tipo, a praia me reverbera uma sensação XPTO. Mas será que, se você não estiver bem, quando você for para a praia ver um pôr do sol, aquilo vai reverberar na sua mente? Ou você vai continuar ruim?
né? Eu acho que a gente tem que pensar nisso, assim, é importante nós estarmos bem conosco, né? Entender esses mecanismos e usar ferramentas, claro. Ah, eu não estou tão bem, mas a praia me faz bem, então eu vou para a praia. Eu não estou tão bem, estou com a mente totalmente cheia, conturbada, então eu vou para a montanha. São ferramentas que você usa para que você lide melhor com todo esse mundo que a gente vive, né? Seja ele com pessoas, com a natureza, com os bichos, é uma forma que a vida te proporciona de você lidar com tudo isso e ir ajustando essas relações, né? Então fica aí esse dever, anotem, não deixe de anotar. Achem um lugarzinho, seja externo, seja interno, observa o que isso gera. E a gente conversa na próxima semana. Pode ser? Tati, cadê você? Vamos tirar uma foto. Ó, Thalita está falando do começo da pandemia, eu também assistia séries de humor. Excelente. Séries de humor. Você tá triste, você vai ver filme triste? Né? Outra coisa, contemplar o sol, que é o pôr do sol, isso é sempre bom. Ouvir uma música que alegra, estar com pessoas que te colocam para cima. Então, assim, são N opções que você tem para ir trabalhando e ajustando e se percebendo acima de tudo, né? Vamos tirar uma foto? Travei ou não? Cadê Thalita? Alê, Paulinha, Silvia. Vamos tirar uma foto. Cacá. Olha, deixa eu parar aqui a gravação, só um minutinho.